Fala galerinha, hoje a gente vai ter uma explicaçãozinha básica, padrãozinho, sem mistério, sobre estequiometria envolvendo reagentes em excesso e limitante. Antes da gente ir para o lado químico, a gente vai fazer um exemplinho prático e vai usar, ao invés de substâncias, processos do nosso cotidiano para a gente conseguir correlacionar. Então a gente vai basicamente fazer um sanduíche. Para a gente fazer o sanduíche, eu tenho uma receita já pré-estabelecida. Eu vou juntar 2 fatias de pão, vou juntar 3 pedaços de queijo e vou juntar aqui 2 rodelinhas de tomate. Pão, queijo, tomate, né? Que ideia! Deve ficar horrível isso. Não achem que eu sou esquisita, que eu gosto de comer pão, queijo e tomate. É simplesmente que eu consigo desenhar tomate e não é tão fácil de desenhar uma folha de alface ou, sei lá, um cream cheese bonitinho ou uma geleinha de pimenta que a gente pode colocar aí. Mas a questão não é o sanduíche, é a gente pensar na preparação dele. Voltando para cá, queria deixar bem claro que eu não como sanduíche de queijo com tomate, Deus me livre. Mas vamos lá, nossa receita é 2 fatias de pão para 3 pedaços de queijo, para 2 rodelinhas de tomate, a gente tem um sanduíche. O padrão, semelhante ao que a gente faz lá no exercício de estequiometria, é a gente reescrever exatamente essa receita aqui embaixo, naquele formato de proporção molar. Vou chamar aqui 2 do pão, vão estar para 3 do queijo, que vão estar para 1 do tomate, e aí sim a gente consegue produzir um sanduíche. Nossa receita é essa. Só que o que acontece? Eu fui lá na geladeira, a geladeira estava triste e a geladeira tinha essa quantidade exatamente de cada ingrediente. Eu tenho 10 fatias de pão, 6 pedaços de queijo e 3 pares de rodela de tomate. O que significa? Cada um tem uma quantidade já pré-estabelecida que vai entrar no sanduíche. Então eu não posso simplesmente olhar para lá, pensar, pô, se eu tenho 10 pães, é porque eu consigo fazer 5 sanduíches e pronto, acabou. Eu preciso saber se eu tenho queijo suficiente para fazer sanduíche e se eu tenho tomate suficiente para fazer sanduíche, porque esse sanduíche só consegue ser feito se tiver exatamente todos os ingredientes. Então o que eu vou fazer? Eu vou, em situações diferentes, verificar quais as quantidades de sanduíche que eu consigo fazer a partir de cada quantidade de cada ingrediente. E aí depois eu vou comparar e eu vou analisar quantos sanduíches de fato que conseguem ser produzidos. Então vamos separar. De pão vai ser nosso comparativo A, quantidade de queijo vai ser o B, e quantidade de tomate vai ser o C. Eu vou montar uma linha para cada situação para analisar e estimar a quantidade de sanduíche que eu consigo produzir a partir dessa quantidade aqui em A, essa quantidade B e essa quantidade em C, e depois a gente compara o resultado. Então, primeiro, situação A. Para a situação A, a gente vai usar aqui o laranjinha e a gente vai escrever a informação que a gente tem. Informação que a gente tem é que temos 10 pães. Então, vamos estimar lá quantos sanduíches que a gente conseguiria produzir. Se você precisa de 2 pães para um sanduíche e a gente tem 10 pães, é porque dá para produzir aqui 5 sanduíches exatamente a partir da quantidade de pão. Foi para A, mas eu vou continuar, eu vou estimar agora para a quantidade B. Quantidade B, a gente vai usar o verdinho aqui. Vamos lá para B. B tem 6 pedaços de queijo. Então, embaixo do queijo, aqui embaixo do pão, era o pão. Embaixo do queijo, queijo, temos 6 queijos, 6 pedaços de queijo. Então, repara que eu vou estimar de novo para o sanduíche, mas agora comparando o queijo. Então, 3 pedaços de queijo produzem um sanduíche. Eu estou comparando com o azul aqui de cima. O amarelo do pão é para ignorar. Eu tenho 3 pedaços de queijo para fazer um sanduíche. Se eu tenho 6 pedaços de queijo, eu consigo fazer, então, 2 sanduíches a partir da quantidade de queijo. Eu vou lá de novo, agora pensar na letra C e montar qual vai ser a proporção se a gente tivesse
3 pedaços de tomate. Então, eu vou lá para baixo do tomate. Se eu tenho 3 pedaços de tomate, eu consigo produzir agora 3 sanduíches, já que um par de tomate vai gerar um sanduíche. O que aconteceu aqui? Eu estimei a quantidade de produto a partir da minha reação que eu conseguiria produzir a partir das quantidades de cada reagente. Só que são 3 reagentes. Então não dá para produzir sanduíche a partir de um ingrediente só. Eu estimei as quantidades de sanduíches que davam para produzir para agora escolher e analisar o que de fato que eu consigo fazer. Dá uma olhadinha aqui. De acordo com a quantidade de queijo que eu tenho, só dá para fazer 2 sanduíches. Entre 5, 2 e 3, ele era o menor valor. Eu vou começar a repetir esse passo para todos os exercícios. Os exercícios eu vou fazer a proporção molar, vou fazer estequiometria, vou sempre estimar a quantidade de produto que a gente consegue produzir e aí vou sempre pegar a menor quantidade e essa menor quantidade é de fato o que vai conseguir ser produzido. Então eu vou marcar aqui que na letra B está acontecendo a reação de produção de sanduíche. Eu tenho aqui também um proporcional de tomate que reagiu para produzir esses 2 sanduíches. Eu também tenho um proporcional de pão que reagiu para produzir esses 2 sanduíches. Então, vai acabar o queijo, mas no final eu vou ter excesso de tomate e vou ter excesso de pão. Mas vamos organizar aqui o que a gente já conseguiu estabelecer. A gente primeiro fez a proporção, a nossa receita aqui do sanduíche, a proporção molar lá na reação química. Depois a gente estimou as quantidades de produto para cada reagente que a gente tem. A menor quantidade do produto definiu o nosso reagente que a gente chama de limitante. É o reagente que acaba primeiro. Então, nosso reagente limitante dessa vez foi o queijo. Se ele era o limitante, foi porque a gente tinha excesso dos outros reagentes. Tinha excesso tanto do tomate quanto do pão. Quanto que a gente teve, então, de excesso no final? Eu não vou analisar aqui que eu tinha 10 pães e vai sobrar 10 pães, porque uma parte desses pães foi utilizada e eu consegui produzir aqueles 2 sanduíches. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quem eu gastei, qual foi o proporcional de pão e de tomate que eu gastei, para saber quanto de pão e de tomate que vai sobrar em excesso no final. Então, olhando aqui para a proporção geral, se 2 pães mais 3 queijos fazem um sanduíche, a gente vai produzir 2 sanduíches. Então, para produzir 2 sanduíches, vamos precisar exatamente de 4 pães. E de tomate, se um par de tomate faz um sanduíche, a gente tem 2 sanduíches, a gente vai precisar de 2 pares de tomate. Só que quantos tomates a gente tinha no começo? A gente tinha 3. Quantos tomates vão ser usados na reação, vão virar sanduíche? 2. Quantos pares de tomate vão sobrar no final? Um par de tomate em excesso no final da reação. E para o pão, a gente tinha 10 pães, 4 pães foram utilizados para fazer sanduíche, 10 menos 4 sobraram em excesso também 10 pães ao final da nossa reação. Então, o que aconteceu aqui e o que pode ser perguntado? Primeiro, quem é o reagente limitante? Limitante foi o queijo. Como que eu descobri? Ele foi o reagente que me deu a menor quantidade de produto que poderia ser produzida. Depois, calculei os excessos. Vi as quantidades iniciais dos reagentes que estavam em excesso e diminuí com as proporções que participaram da reação. Ok, também posso querer saber a quantidade exatamente de sanduíche que foi produzido e a gente conseguiu analisar que foram feitos 2 sanduíches depois dessa aula maravilhosa de
excesso e limitante. Agora, para quem quiser dar um pulinho também lá na matéria de soluções para ver como isso daqui é muito semelhante ao que a gente vê operações com soluções, clica no vídeo aqui em cima e dá uma voltinha lá que vocês vão ver que vocês já cortam uma matéria, já começam a entender a matéria lá da frente a partir da matéria aqui de estequiometria. Fechadão, galera? Agora não deixa nem a matéria esfriar, já emenda direto com o exercício para ver como é simplesinho e a única diferença que vai aparecer é que vai sumir queijo, sumir pão e sumir tomate para aparecer substâncias químicas. Mas vamos lá!